Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Voltei aqui mais uma vez. Vocês já devem ter visto o título aí, então não tem nenhuma surpresa. Hoje eu vou fazer um react sobre o vídeo do Thales. Foi um vídeo que estourou há um tempo atrás. Eu nem sei quanto tempo tem esse vídeo, na real. Acho que já faz alguns meses. 6 meses, na verdade. Mas foi um vídeo que acabou gerando um certo alarde aí com a galera do time home office e o time presencial. Então achei que valeria a pena vir aqui e reagir um pouco a ele e, se possível, colocar um pouco da minha opinião. Não tô aqui para dizer se o que ele tá dizendo é a verdade ou a mentira. Cada um tem sua opinião. No fim das contas, ele tem a empresa dele, ele pode colocar o critério de contratação que ele achar razoável mediante as leis trabalhistas. Mas ainda assim, acho que algumas pessoas, na ânsia de quererem gerar clique ou gerar engajamento, falam algumas coisas que são meio estranhas. Sem muitas delongas, vamos lá. Eu acho que home office é um veneno para o teu negócio que vai lentamente matando a capacidade de construção de valor. Primeiro, porque o ser humano ele é gregário. Nós evoluímos crescendo em grupo. Então eu preciso conviver com outras pessoas que consigam me auxiliar na construção de trabalho, que consigam me auxiliar no desenvolvimento pessoal. Eu preciso me espelhar em outras pessoas. Ser lobo solitário não leva ninguém a lugar nenhum. Então, o escritório, ele é um ambiente de criatividade, ele é um ambiente de colaboração, ele é um ambiente de espelhamento, porque nós somos a média das pessoas que a gente convive. Então, por mais que algumas pessoas acreditem que, eu posso falar o que eu preciso falar por Zoom, não é a mesma coisa. Eu me lembro que durante a pandemia, eu não me recordo exatamente a pesquisa, mas alguma revista científica divulgou uma pesquisa demonstrando um aumento exponencial de burnout e aumento de cansaço mental durante horas de trabalho. E eles correlacionaram esse aumento do cansaço mental ao fato das pessoas estarem muito tempo olhando por uma tela de call, né? Então você usa ali o Zoom, Google Meet, seja qual for o software que você usa para fazer call, o rosto da pessoa fica muito próximo de você. E na evolução, o corpo humano desenvolveu uma defesa para rostos muito próximos, né? Rostos muito próximos é uma situação de estresse para o nosso cérebro. Por quê? Se eu estou com o rosto muito próximo de alguém, ou eu estou com uma situação de conflito, ou eu estou com uma situação de matching, né? De, sei lá, tradução literal seria acasalamento, né? Então, se eu estou com alguém com o rosto muito próximo, eu estou com uma situação ali ligeiramente de estresse, de uma forma ou de outra. Então isso obviamente drive Oxi. um cansaço mental maior, faz com que a pessoa canse. Então eu pergunto para você mesmo, faça uma reflexão ali. O último dia que você teve call ali o dia inteiro, você não saiu exausto desse dia? Muito mais cansado do que um dia onde você trabalhou pra caramba, mas trabalhou no escritório, que aí você vai, toma teu café, como eu tô fazendo aqui, roda no escritório, fala com uma pessoa, senta, trabalha focado ali 40 minutos, uma hora, levanta, dá um pulo no comercial, fala com o pessoal do comercial, vai no produto, fala com o pessoal do produto, volta, trabalha focado de novo. Então você produziu pra caramba, garanto, muito mais do que você produziria estando em casa, conversou com várias outras pessoas, fortaleceu o seu laço, aprendeu coisas que eventualmente você não aprenderia e ainda cansou menos. Então esse é o primeiro ponto, é um argumento irrefutável de que o trabalho no escritório produz mais e é mais benéfico para a sua saúde do que o trabalho em casa, né? Olhando para a tela, olhando para um call com aquele rosto grande ali na sua frente, né? O outro ponto é que é o seguinte, se nós somos a média das pessoas que a gente convive, eu quero conviver com pessoas boas, pessoas que eu queira me espelhar, e eu quero também criar laços com essas pessoas. Porque a nossa vida deveria ser o trabalho. E eu sei que tem uma parte Oxi. relevante das Quê? pessoas que vão discordar disso, mas essas pessoas que discordam, desculpa, eu não entendo vocês, eu não quero entender vocês, eu não quero que vocês façam parte da minha vida e eu Tá não quero bom. conviver com vocês. E eu tenho certeza que a geração G4, que é a geração de pessoas que concordam com o trabalho duro, que concordam com crescer, que concordam com viver a verdade, viver aqueles preceitos que estão presentes aqui, ó, que funciona há 2000 anos. Ó. São José Maria Escrivá falava da santificação do ambiente de trabalho, que você pode sim se tornar santo fazendo o seu ofício, criando valor para a sociedade, né? Então, todos esses valores que a gente está falando, gente, trabalho duro, responsabilidade, sacrifício, isso é a base do cristianismo. Isso funciona há 2000 anos, não precisa querer mudar as coisas, é só fazer o que dá certo há 2000 anos. A sociedade ocidental foi construída sob esses preceitos. Aí agora,
há 1, 2 gerações atrás, a gente simplesmente acha que não. A gente é mais inteligente do que 2000 anos de preceitos que deram certo. Não vai dar certo, galera. Vai ter crise de burnout mesmo, vai ter depressão mesmo, vai se sentir perdido. Aí vai virar um monte de adolescente, né? Não pretende casar, não pretende assumir compromisso com ninguém. Por quê? Porque não tem responsabilidade, não quer assumir compromisso, não topa o sacrifício. Então é importante que a gente faça algumas coisas na nossa vida, alguns combinados, como por exemplo, cara, eu vou acordar todo dia, eu vou treinar. Eu vou sair do treino, eu vou pro meu trabalho, eu vou trabalhar de verdade, eu vou sair do meu trabalho, eventualmente eu vou estudar alguma coisa para eu evoluir, e aí eu vou dormir, eu vou recomeçar a minha rotina. Algumas pessoas vão falar, meu Deus, que vida triste. Para mim é uma vida feliz. E são essas pessoas que eu gosto de conviver. Eu gosto de conviver com pessoas que querem construir, que querem crescer. E você está num escritório convivendo com essas outras pessoas, por mais que hoje você ainda não seja essa pessoa, que isso que eu estou te falando aqui te traga um incômodo, se você conviver com outras pessoas que pensam assim, eventualmente você vai se tornar assim. E eu te garanto, eu convivo com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do Brasil. Todos vivem isso. Trabalho duro, responsabilidade, vivem os preceitos, que eu estou dizendo, do cristianismo, né? Que dá certo há 2000 anos. Então o escritório te permite conviver com essas pessoas, te permite evoluir com essas pessoas. Outra coisa é o seguinte, bom, eu comecei a empreender com 14 anos, né? Tenho 36, então temos mais de 20 anos aí de folha de pagamento que eu pago, né? Eu garanto para vocês, as pessoas que evoluíram, que cresceram, que enriqueceram ao meu lado, trabalhando para mim, são aquelas pessoas que estavam, guess what? Ao meu lado, trabalhando comigo. Que eu via essas pessoas, que interagia com essas pessoas, convivia com essas pessoas, almoçava com essas pessoas, jantava com essas pessoas, conversava sobre outras coisas que não trabalham com essas pessoas. Então é preciso que você esteja lá. Quem não é visto não é lembrado, meu querido. Recentemente, saiu uma pesquisa no Wall Street Journal, eu quero Essa que frase. o editor coloque aqui essa pesquisa, que dizia algo do tipo, tô resumindo aqui, tá? Que as pessoas que trabalham remoto, né, os remote workers, eles ganhavam menos promoções do que as pessoas que trabalham no escritório. E eu sei, é bizarro precisar de uma pesquisa para falar o lógico, né? É óbvio que isso vai acontecer, né? O cara não é visto, pô, tá lá, trabalhando em casa, tá? Ele pode até estar trabalhando sério, mas óbvio, ele vai ter menos oportunidade de criar laço com o chefe dele. Ele não vai ser promovido, né? A Microsoft também, durante a pandemia, eu peguei aqui, ó, realizou um estudo com 61.182 funcionários durante os primeiros 6 meses de 2020 e chegou à seguinte conclusão, and I quote, o trabalho 100% remoto fez com que grupos de negócio se tornassem menos interconectados, reduziu o número de laços estruturais na rede de colaboração informal e fez com que indivíduos gastassem menos tempo colaborando com os laços de conexão que permaneceram. Galera, não existe nenhum argumento capaz de refutar a verdade. Um dos grandes problemas da nossa geração é querer relativizar as verdades universais. Essa é uma herança nefasta do iluminismo. É a relativização das verdades universais. Uma vida de sacrifício é uma vida mais feliz. Então a gente acha que a libertinagem, que é uma vida sem responsabilidade, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, eu sou feliz. Pelo contrário, você é triste. São essas pessoas que pulam do prédio e se matam. São essas pessoas que vivem depressivos. Se você quer ter a verdadeira felicidade, você tem que buscar o que funciona há 2000 anos. Que tá aqui, ó. Buscar o sacrifício. Buscar se doar. Buscar a dopamina cara, não a dopamina barata. A dopamina tem que ser conquistada. Aquela dopamina barata é o que vai te trazer infelicidade. Então, galera, acho que eu gravei esse vídeo aqui para poder dar uma resumida para vocês que tem coisas que funcionam, que são as verdades universais que eu estou falando. Trabalhar duro funciona, o trabalho devolve. Se sacrificar funciona, você evolui. Conviver com gente boa funciona, você também evolui e tem a oportunidade de fazer outras pessoas evoluírem. Não tenta reinventar a roda não, cara. Acorda cedo, vai pro teu escritório, trabalha duro, dá o melhor de si e daqui a 5 anos você vai ver onde vai estar a tua vida. Eu acho que tem uma junção de muitas coisas acontecendo aí e eu fico até um pouco perdido pra comentar. O que acontece? Começando assim, tentando ser o mais breve pra não fazer também um vídeo de meia hora. Existem alguns pontos aí que ele falou que são verdade, de fato, né? Você se dedicar, trabalho duro, essas coisas trazem recompensas a longo prazo, ou pelo menos espera-se que traga, né? Nada é garantia de nada, mas existem alguns fatores que fazem com que suas chances aumentem. Agora, eu acho que tem alguns pontos ali que eu pude perceber que parece que ele se equivoca e mistura um pouco as coisas. Não sei se ele faz de propósito, se ele faz sem perceber que tá fazendo, ou se ele achou que seriam os argumentos que poderiam se tornar essas verdades absolutas.
que impediriam alguma pessoa de contrariar ou dizer que ele não tá certo. Acho que a questão religiosa não cabe entrar, cada um tem a fé que aceita na sua vida e isso daí eu não tenho que se debater. Agora, alguns pontos, como por exemplo, que você precisa ser visto pelo seu chefe, ou então, como ele falou ali, as pessoas que ele promoveu eram pessoas que estavam ao lado dele, que almoçavam, que jantavam, que ele via, que ele conversava sobre coisas que não eram só de trabalho. Isso, no geral, diz mais sobre a gestão e a gerência do que sobre o profissional. Até porque tem um momento ali em que ele fala que o profissional, mesmo que esteja trabalhando, sério, entregando, se ele não for visto, ele vai ser penalizado por isso. O problema de um profissional que valoriza quem está do lado, ao invés de quem está entregando, é porque ele vai ter pessoas que eventualmente vão crescer porque ou estão muito próximo deles, ou são aqueles puxa-saco, que acontece muito no mercado de trabalho, ou são só pessoas que parecem estar trabalhando quando ele está por perto, mas não estão fazendo muita coisa. No fim das contas, ainda que ele fale isso, eu acredito que grande parte da equipe dele, ou de profissionais com quem ele trabalhou na vida, sejam pessoas sérias, afinal de contas ele construiu uma empresa que teve sucesso. Mas eu não acredito que se dê simplesmente pelo fato das pessoas estarem próximas a ele ou estarem no mesmo ambiente, afinal de contas, as pessoas conseguem trabalhar de uma maneira séria, não estando no lugar com outras pessoas. Uma outra questão também tem a ver com a maturidade do profissional, talvez tenha a ver com a maturidade do gestor desse profissional, porque se você tem um gestor que faz microgerenciamento, que fica o tempo todo querendo saber o que você está fazendo, no que você está trabalhando, que você não pode parar para fazer alguma coisa, inclusive esse ponto que ele falou, você está aqui no escritório, você trabalha 40 minutos, 1 hora, foca, vai tomar um cafezinho, volta, você vai falar com a equipe tal, com a equipe A, com a equipe B, com o pessoal do comercial. Se você for um gestor, se você tiver um gestor que é o tipo que fica controlando você para saber se você está trabalhando ou não, ainda que você esteja no escritório, esse cafezinho vai se tornar um motivo para ele reclamar que você não está trabalhando. Essa passeadinha no escritório, mesmo que seja para falar de trabalho, vai se tornar um ponto de reclamação porque você está andando muito pelo escritório. E eu falo isso como alguém que já viveu durante muito tempo trabalhando no escritório. Então você vê as pessoas reclamando exatamente das coisas que elas estão tentando colocar como positivas agora, quando na verdade no fim do dia o que eles querem é que você trabalhe 8 horas sentado diretamente focado naquilo, sem fazer mais nada. Assim, mais uma vez, a empresa é dele, ele contrata como ele quiser. Dito isso, eu não posso afirmar que o escritório é melhor do que o home office ou vice-versa. Mas existem alguns pontos que, dependendo do ponto de vista, você consegue ter mais pontos positivos do que negativos. Então, quando você vê uma pessoa falando sobre isso, da mesma forma como eu tô falando aqui agora, eu tô olhando pelo meu ponto de vista e tô olhando quais são os meus interesses. E os meus interesses como profissional é manter o meu conforto, manter minha qualidade de vida, procurar um trabalho que me reconheça profissionalmente, mas ao mesmo tempo me reconheça financeiramente. Então, nesse momento, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de trabalhar num lugar que é a 3 horas da minha casa, que me pagasse o dobro, eu não iria. Por quê? Porque eu tive uma qualidade de vida e venho tendo que me permite acordar um pouco mais tarde do que eu acordaria, trabalhar de uma forma que eu não teria como trabalhar no escritório. Às vezes tá um calor de 40 graus no Rio de Janeiro, você tem que ir de roupa social ou de calça jeans pra rua para poder trabalhar. Isso são coisas que só o home office permite. Mas ao mesmo tempo tem os pontos negativos. Por exemplo, eu tenho cachorro em casa. Às vezes você tá em reunião, alguma coisa, os cachorros estão latindo. Pra quem tem criança, filho pequeno, às vezes a criança tá chorando, você tem que parar ao longo do dia várias vezes pra tomar conta. Então, assim, existem pontos positivos e negativos, isso é inegável. Mas no fim das contas, o que vai pesar na balança é o seu interesse final, que é uma coisa que as pessoas ignoram, mas que acontece muito. No geral, a forma de raciocínio do ser humano, e aí eu tô generalizando de uma forma pobre, posso estar até me equivocando ao falar isso, mas o que a gente faz é, a gente começa pela conclusão e volta para achar os argumentos que embasam. Isso não é uma coisa consciente, não, às vezes a gente faz sem nem perceber. Mas, por exemplo, eu gosto do home office mais do que eu gosto do escritório. Isso é uma coisa que já aconteceu na minha cabeça, eu já pensei sobre de uma forma que eu nem tive noção disso. Conforme eu for ouvindo argumentos que reforçam a minha crença, ainda que eu não tenha tomado conhecimento dela, sabe, logicamente, eu vou começar a pender mais para um lado. Eu vou começar a pensar que o argumento sobre transporte público realmente é mais pesado do que seria, que o contato social não é tão importante quanto é,
que o cafezinho não é tão importante, afinal de contas tem o café em casa. Então você vai sempre colocar na balança os pontos que vão reforçar o seu argumento e vão chegar na conclusão que você deseja, não é o contrário. Ainda que muitas pessoas façam isso, a gente tenta racionalizar, digerir e voltar para pensar nas nossas premissas e seguir com o entendimento mais claro possível para tomar uma decisão, no geral é o contrário. A gente começa pelo final e vai encontrando argumentos que vão reforçar isso. Na forma do Thales, ele tá reforçando o quê? A ideia de que ele precisa que as pessoas estejam presentes, que ele precisa acompanhar. Talvez ele tenha sofrido alguma coisa com profissionais do passado que tenham enganado ele, que tenham feito corpo mole. Isso acontece. E aí isso gera essa atitude de eu preciso evitar que aconteça, e a forma como ele encontrou para evitar é que as pessoas estejam lá presencialmente com ele, estejam próximas dele. Talvez alguns profissionais que eram muito bons foram pessoas que se juntaram a ele, ficaram muito próximos porque têm objetivos parecidos, e aí ele correlacionou isso com só é bom, só é eficiente quem tá aqui perto de mim, quem tá participando de todas as atividades comigo, quem tá andando o tempo todo e falando com todas as pessoas da empresa. E não é, cada profissional tem um perfil. Ainda assim, o que eu quero dizer com isso? O home office é bom, tá? Isso é uma coisa que acho que é inegável. O escritório também é bom. O que é melhor ou pior vai depender de você. E aí cabe a você como profissional, como gestor, refletir sobre isso, colocar na balança o que vai ser melhor para você e para sua equipe, ou para você e para a empresa na qual você trabalha, e começar a procurar oportunidades ou abrir vagas, se você for um gestor, para pessoas que têm um perfil parecido com o que você procura. E tá tudo bem. Não tem problema. Eu acho que o maior problema é quando a pessoa vem na internet e cria esse tipo de narrativa, não vou dizer... e cria esse tipo de argumentação que parece ser a verdade máxima, e todo mundo que não fizer aquilo é vagabundo, é preguiçoso, tá fazendo corpo mole, não presta, não merece ser promovido, porque não é verdade. No Brasil, não só no Brasil, acho que no mundo todo a gente vai ter uma amostragem grande o bastante para você pegar o exemplo que você quiser do que você quiser. Então, da mesma forma que você tem um chefe que se dedica, você pode achar o caso de um chefe preguiçoso que joga tudo nas costas do profissional. Você pode ter o caso do profissional que fica o dia inteiro em casa e finge que está trabalhando e não tá. Você pode ter o caso do profissional que se relaciona com o gestor e nem trabalha, só continua com o trabalho porque tem uma relação interpessoal com o gestor. E assim, são coisas que acontecem na vida, a gente sabe disso, as pessoas, quanto mais tempo de vida e de vida profissional você tiver, você vai lidar com isso, infelizmente, você vai ter os preferidos do chefe, você vai ter os profissionais que fazem corpo mole, que se dedicam muito, você vai ter aqueles profissionais que querem crescer e aí passam por cima de todo mundo. A questão é, no geral, o que é benéfico para você como profissional? Escolha dessa forma, faça as melhores escolhas na sua vida para você se preparar para poder ter a possibilidade de escolher. Afinal de contas, se você perde essa possibilidade de escolha, você fica refém do que tiver no mercado, e aí você não tem como reclamar. Você vai ser só mais uma pessoa frustrada que não consegue evoluir profissionalmente porque não se capacitou bastante para poder fazer boas escolhas para si. No mais, acho que o vídeo dele é rico de alguma forma porque coloca um lado que eu não teria visto, não teria pensado. Tem alguns pontos que são razoáveis quando ele explica ali, outros que não são. E tá tudo bem, a ideia não é nem ficar farmando clique em cima desse vídeo dele, é mais compartilhar uma outra visão que eu acho que talvez seja um pouco moderada em relação ao que ele tá falando, porque eu vi várias pessoas comentando esse vídeo e crucificando ele, e isso acaba gerando efeito rebote, que você pega um grupo de pessoas que acha que o escritório é bom e começa a gerar um ódio delas contra o home office, porque ela vai achar que você é preguiçoso e vai te colocar nessa caixa. E no fim das contas não é isso, a gente tá trabalhando para poder evoluir como pessoa, para poder ter condição de vida, para ter uma qualidade de vida pra gente, para nossas famílias e para as pessoas que a gente ama. No mais, é opinião. E aí a gente embasa em argumento ou não, mas cabe a gente escolher o que a gente acha que é melhor pra gente e seguir como adultos que somos. E eu sempre esqueço de falar no final do vídeo, então se vocês chegaram até aqui, eu sei que tá um vídeo longo, fiquem à vontade para curtir o vídeo, para comentar. Eu até agradeço para todos vocês que comentam aí, falam um monte de coisa, entram em contato comigo. É um prazer poder falar com vocês e sentir que de alguma forma eu tô sendo útil para a sociedade, ainda que de uma maneira muito passiva. Eu tô sentado aqui no computador só falando com vocês, mas acho que ainda assim talvez eu tenha conseguido ajudar algumas pessoas com esse canal e com as coisas que eu tenho dito aqui. Fiquem à vontade para curtir, para compartilhar se possível, se acharem que o conteúdo é legal. E para dar a opinião de vocês aí também, afinal de contas, eu não sou o dono da verdade, o Thales não é o dono da verdade, e a gente tá aqui para aprender um com o outro.
Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.